Salve, minha galera! Chegou o final de semana, que Deus te abençoe, que todos nós possamos ter um final de semana muito legal. Mas, como nem tudo são flores, queria trazer um debate interessante para a gente discutir aqui a questão do trabalho do Fernando Diniz, os números tanto positivos como negativos que ele tem até aqui e qual é a visão, qual é a direção que o Clube de Regatas Vasco da Gama está apontado com o presidente Pedrinho nessa temporada. Afinal de contas, o Diniz corre algum risco no comando do Vasco da Gama? Não digo por agora não, mas para a sequência da temporada enquanto o Pedrinho for presidente? Esse tema a gente vai debater aqui após a vinheta. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, recheado de informação para vocês. Chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Quiser, inclusive, já se inscreve aí no canal para não perder nada que rola no dia a dia do Vasco. Quiser comprar camisas antigas históricas do Vasco da Gama, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. Inclusive, tem umas peças bem legais que a gente deixou nos stories disponível para venda nesse momento. Se você quiser vender também sua camisa ou agasalho, chama a gente lá no direct, manda foto que a gente analisa. Dito isso, vamos agora às informações. Galera, toda vez que o Vasco passa um mau momento, engata uma sequência de derrotas como foi aquela do final do Brasileiro do ano passado, tem uma derrota cachapante para o Flamengo, não pelo placar, o placar normal, 1-0, mas a forma como aconteceu, vem sempre o questionamento. E o Fernando Diniz? Cai, não cai? Aí tem uma galera que não gosta do Fernando Diniz, manda embora. Então, esses assuntos sempre surgem. Só que, beleza, você é favorável à queda, você é favorável à manutenção, mas o que pensa a principal cabeça do Clube de Regatas Vasco da Gama? O presidente Pedrinho. Mas antes da gente chegar nisso, vamos dar uma analisada na passagem do Diniz até aqui e trazer uma informação importante. Ele tá para quebrar números e marcas expressivas do Vasco dos últimos 10 anos. Tá falando do que, Dieguinho? Vamos por etapa. Primeiro, o Fernando Diniz tem até o presente momento 46 jogos como técnico do Vasco desde o seu retorno. Beleza? Não tô somando aqui a passagem de 2021 na Série B, tá? Ele tem 46 jogos, 15 vitórias, 19 derrotas, ele tem mais derrotas do que vitória, e 12 empates, um aproveitamento de 41%. Dieguinho, o aproveitamento de 41% é bom, é ruim, é uma porcaria, é maravilhoso? Aonde a gente pode classificar isso? Eu diria que ele é mais ou menos. Ele não chega a ser uma tragédia, ele também não é bom, mas também não é maravilhoso, tá? Ele é mais ou menos. Só para a gente pegar uma baliza, 41% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, que terminou em 25, daria ao Vasco a 12ª colocação, tá? Colocação que o Santos terminou ali empatado com o Corinthians com 47 pontos, tá? Então, um aproveitamento de 41% no Brasileiro te deixa ali na meioquinha da tabela, mas na segunda página. Não é aproveitamento de rebaixamento, é um aproveitamento de bundinha ali de Sul-Americana, tá? E aí um outro dado interessante, dos últimos 15 jogos, o Vasco tem apenas 3 vitórias. Vitórias contra Internacional, aquela goleada lá na penúltima rodada do Brasileiro, que foi o que salvou o Vasco matematicamente de queda, a vitória contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil e essa vitória contra o Maricá na estreia do Brasileiro. Dos últimos 15 jogos, o Fernando Diniz tem apenas 3 vitórias, sendo que ele pegou naquela reta final do Brasileirão 8 jogos e ele teve incríveis 9 jogos, incríveis 8 derrotas e uma única vitória. Inclusive, o último jogo dele no Brasileiro foi uma goleada humilhante de 5-0 para o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Pô, Diguinho, então falou que ele tem números
interessantes e marcas e tabus sendo quebrados, só me trouxe notícia ruim. Vou trazer para vocês agora. Olha que loucura. O último treinador do Vasco que iniciou uma temporada e terminou foi o Jorginho. Ele entrou no Vasco na reta final do Brasileiro de 2015. O time não caiu, apesar de uma arrancada muito forte. Ele foi mantido para 2016. Começou o ano campeão carioca, aquela sequência de 30 e poucos jogos invictos. Largou o Brasileiro da Série B voando, liderando, e aí o time foi tendo aquela queda e conseguiu subir só na última rodada, vencendo de virada o Ceará no Maracanã, tá? E após aquele acesso no desespero, o Jorginho foi demitido após o fim do Brasileiro, tá? Então o Jorginho foi o último treinador lá em 2016 a conseguir iniciar e terminar uma temporada como técnico do Vasco. O Fernando Diniz inicia a temporada e eu diria que a chance dele terminar é gigante. É o último ano do mandato do presidente Pedrinho, que pode vir a reeleição ou não, então esse é o último ano dele. Com o Pedrinho na cadeira, acho muito pouco provável que o Fernando Diniz caia. Ele teve uma sequência de 7 derrotas consecutivas e nem assim caiu. Ganhou um jogo, terminou o Brasileiro tomando de 5 e não caiu. Perdeu o título da Copa do Brasil com um jogo no Maracanã após ter empatado fora de casa. Era só uma vitória simples para ser campeão e nada disso foi capaz de derrubar o Diniz. Então acho que a chance dele cair é pequena. E aí, só para vocês terem uma ideia, depois que o Jorginho foi demitido em 2016, o Vasco teve 22 treinadores, isso tirando os interinos, só treinador de maneira efetivada. Foram 22, tá? E o treinador que mais vezes comandou o Vasco foi o Zé Ricardo, bem na sequência, ali entre 17 e 18. O Zé Ricardo comandou o Vasco por 50 partidas. O Fernando Diniz bateu o número de jogos recentemente agora do Ramon Dias e está a 4 jogos de igualar o técnico Zé Ricardo. Então, desde a queda do Jorginho, o Fernando Diniz já é o segundo treinador do Vasco com mais jogos comandando a nossa caravela, tá? Então, mais 5 jogos ele supera o Zé Ricardo, com 4 ele iguala, tá? E aí, trazendo um outro detalhe curioso, o Vasco é o terceiro clube que o Diniz conseguiu comandar mais jogos de maneira consecutiva. O recorde pertence ao Fluminense, ele comandou 149 partidas consecutivas entre 2021 e 2022 e 2024. O segundo time que ele mais ficou foi o São Paulo. Foram 77 jogos, 16 meses, né, 1 ano e 4 meses, entre 2019 e o iniciozinho ali de 21. Teve a pandemia, os campeonatos foram paralisados um bom período, então ele comandou 77 jogos do São Paulo até ser demitido. E o Vasco agora é o terceiro colocado com 46 jogos. Então, na régua do Vasco, o Fernando Diniz já está fazendo algo raro, que é ficar essa quantidade de jogos. E diria que é muito pouco provável o presidente Pedrinho demitir ele. A gente vê por todos os cenários. Ele montando o elenco, jogadores chegando por pedido dele, alguns por intervenção direta dele. Não estou dizendo que o Diniz merece cair não, tá? Muito pelo contrário. Só estou trazendo para vocês algumas informações para a galera que vira e mexe, levanta esse tipo de situação. E agora nós vamos ouvir da boca do próprio presidente Pedrinho. Por que que ele não demitiu o Fernando Diniz quando o Vasco teve aquela sequência de 7 derrotas consecutivas? Então vocês vão ouvir da boca do presidente Pedrinho por que que ele não demitiu e qual é a visão que o Pedrinho tem sobre o Diniz. Confere aí. Assim, Roberto, eu fui muito criticado no início por ter saído da comunicação falando uma coisa e tendo atitudes diferentes da comunicação. E é normal as pessoas falarem sobre isso. O que não é normal é colocar o caráter em cima de um comportamento que eu tinha como comentarista e um comportamento que eu tenho como presidente, que são coisas completamente diferentes. No tanto que se eu voltasse para a comunicação, eu não mudaria nada do que eu falei. Eu só acrescentaria algo. Então, assim, a questão de ter mandado alguns treinadores embora ou contratado alguns treinadores, porque quando eu sento aqui e eu olho para o mercado também não me oferece aquilo que eu, Pedrinho, acredito de futebol.
né? Então, às vezes, eu tenho que fazer algum movimento, porque eu não posso ficar muito tempo sem treinador, até pela exigência e a grandeza do clube. E, às vezes, você faz uma contratação contando que o treinador entregue aquilo que ele tem para entregar, não o que eu gosto que ele entregue. E dentro daquilo que alguns treinadores poderiam entregar, eles não entregaram. Eles não entregaram o que eu gostaria como futebol, eles não entregaram o que eles poderiam me entregar. Essa é a minha visão. E com isso a saída. E aí o Diniz está no mercado, eu trago o Diniz. E até conversando com ele, assim, é normal o Vasco ganhar 4 jogos. É normal. O que não é normal é a gente não fazer pontos em 7 jogos. E aí né? Então, se você olhar dentro de uma normalidade, uma equipe como o Vasco, não estou falando da grandeza da história, não, uma equipe como time. Um time bom, a gente tem um time bom. Você não pontuar em 7 rodadas, isso não existe, porque dentro de uma normalidade a gente pontuaria ali e a gente brigaria mais em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Diniz é um cara excepcional, que teve propostas maiores que a nossa, com jogadores de fama internacional desejando ele, ligando para ele para que ele fosse para o clube, e ele prontamente, quando a gente inicia a negociação, ele estaciona com todos os outros clubes, mesmo sabendo da nossa dificuldade que a gente enfrentava, ele quis vir para o Vasco. Então é um cara que, assim, de um respeito enorme, eu tenho muito respeito por ele, pelo trabalho dele, ele está ali pelo trabalho e competência dele. Eu nunca fui amigo do Diniz, a primeira relação que eu tenho com o Diniz é agora. Porque as pessoas acham porque eu comentava que a gente era amigo. Não, a primeira relação que eu tenho com o Diniz é agora. E ele está ali, independente dos resultados, porque qualquer presidente mandaria embora um time com 7 derrotas seguidas, né, aqui no Brasil, mas eu confio nele. Eu vejo o dia a dia dele, eu vejo o trabalho dele. Então, assim, é um cara que eu agradeço e eu acho que, se Deus quiser, esse ano ele também vai merecer os elogios pela competência dele. Bom, o argumento que o Pedrinho usou é que ele confia muito nele, principalmente vendo o dia a dia, vendo a semana de treinos, como é que ele lida com os jogadores, etc. Então ele tem uma convicção muito grande. Foi isso que fez ele não demitir o Diniz, ele não se apegou aos resultados, porque na visão dele, o Fernando Diniz era capaz de reverter aquela situação de resultados ruins. E agora a gente vai passar um passo adiante, tá? Só para voltar aqui e dar a minha opinião e passar para o próximo tópico, eu acho que em 2026, independente do que aconteça, o Fernando Diniz vai ser treinador do Vasco. Gostando você ou não, acho que o Diniz segue aí no comando do Vasco, tá? Inclusive, o Pedrinho tem feito todos os esforços para atender aos pedidos do Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem montado esse elenco do Vasco, então acho que o cenário está muito claro. E agora, indo para um outro lado do balcão, qual é a visão do presidente Pedrinho para o futebol do Vasco em 2026? Ano passado o Vasco perdeu o título da Copa do Brasil e após a perda desse título, para onde o Vasco olha? E o presidente Pedrinho até voltou na história lá do Top 8, ele volta nesse assunto e conclui no que ele pensa para a temporada do Vasco. Confere aí. Eu fui interpretado de forma errada, na minha concepção, por uma frase que eu falei, porque eu fiz uma frase completa e pegaram só um pequeno e ficaram ali torcendo para que eu errasse no que eu estava falando, né? Aquela questão do G8. Do G8. E eu falei isso antes da segunda janela. E o que eu quis dizer é que eu não estava em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu estava contando que eu estava no G8, mas em oitavo, me comparando com os times que estavam atrás de mim até o 20º, jogador por jogador. E aí eu falava de Léo Jardim, de PH, de Piton, de Tietê, que estava jogando muito, de Nuno, que estava jogando muito, de Verratti, que estava jogando muito, de Ryan. Então a gente tinha ali quase que 70%, 80% dos jogadores que venciam individualmente os outros jogadores, que não é uma matemática exata. E o complemento da minha frase foi o seguinte: o que vai fazer a gente terminar entre os 8 ou mais para trás vai ser o desempenho da equipe. Foi só o que eu falei. Eu não me comparei com o Palmeiras, com o Atlético, com nenhum outro time que a gente via que estava na nossa frente. Mas, enfim, aconteceu o que aconteceu. O que eu peço sempre para os atletas, e vou conversar com eles antes do início das competições,
já tive uma conversa, mas vou ter outra, é que a gente precisa ter o comportamento que nós tivemos nos 4 jogos, os 2 jogos da semifinal e os 2 jogos das finais, onde a equipe se comportou como tem que se comportar contra todas as equipes, sejam equipes maiores, que eu digo de elencos mais qualificados, ou equipes com elenco de menor porte. O nosso comportamento vai dar a diretriz onde a gente vai terminar, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Agora, a perspectiva é que a gente tenha um ano positivo, porque o time é um time bom, e a gente está tentando qualificar dentro das nossas condições, para que a gente tenha um ano tranquilo, principalmente na questão de Campeonato Brasileiro. Tá feito o registro aí, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu acho que o Vasco, com o que tem de elenco até o presente momento, temos que ver como é que vai ser o encaixe de jogadores que ainda não jogaram, né? O Rojas acabou de chegar, o Saldívia, o Brenner, o próprio Rinestrosa que está chegando. Vamos ver como vai ser a adaptação desses jogadores. A gente perdeu uma peça pesadíssima, que é o Ryan, uma peça boa, que é o Verratti. Então vamos ver como é que vai ser o reencaixe do time com essa troca de peças aí. Mas acho que o Vasco tem a obrigação de fazer um brasileiro tranquilo, sem luta contra rebaixamento. Também não acho que por agora a gente tem que almejar Libertadores, as primeiras posições. Eu acho que nesse primeiro momento, a depender de encaixe, o Vasco ficando na primeira página ali entre 7º e 10º, tá bem ok. E aí tentar avançar nas Copas. Pro nosso azar, a Sul-Americana desse ano tá bem difícil, tem muita camisa pesada jogando aí a Sul-Americana, mas a chance de título do Vasco é em competição de mata-mata, é o Carioca, é a Sul-Americana, é a Copa do Brasil. Nos pontos corridos não vai rolar, tá bom? Então é isso, galera, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição do dia e logo mais eu volto com a nossa segunda e última edição. E aí, qual é o balanço e análise que você faz do técnico Fernando Diniz? Eu, Diego, acho que o trabalho dele é mediano. Tem coisas extraordinárias como a valorização e o desabrochar do Ryan. Isso é todo na conta do Fernando Diniz. Inclusive, ele botou muito dinheiro no bolso do Vasco, porque por quanto o Ryan seria vendido se não fosse o Fernando Diniz. E outra, o Ryan atingiria esse potencial que ele teve no Vasco sem o Diniz? Não tô cravando nada aqui, tô só jogando para vocês pensarem, tá? Então esse trunfo ele tem. Ele levou o Vasco a uma final de Copa do Brasil, tem muito mérito dele nisso também, porém o Campeonato Brasileiro dele era muito bom até a maldita sequência ali de 7 derrotas consecutivas. O Vasco, inclusive, naquele momento tinha a 3ª melhor campanha do retorno e brigava pelos pontos corridos para ir à Libertadores sem depender da Copa do Brasil. Acabou que aí fica o debate. Os caras estavam de sacanagem. O time entendeu que teria uma maratona ainda grande de jogos para poder conseguir chegar à Libertadores. Tinha que manter o pé no acelerador muito fundo. E os caras já entenderam que não caíam mais. E meio que se desmobilizaram e começaram a focar em poupar energia pensando nas finais da Copa do Brasil. Isso é um mistério que a gente nunca vai saber. Fato é que a reta final de Brasileiro do Vasco foi ridícula. A gente escapou do rebaixamento por míseros 2 pontos, tá? Então o Vasco cravou redondinho ali os tais 45 pontos. Terminou inclusive o campeonato com um saldo de gols negativo e com uma das piores defesas do campeonato, apesar de ter terminado com um dos melhores ataques do campeonato. Tá? Então acho que o trabalho do Fernando Diniz ele é mediano. Ele conseguiu potencializar o Ryan, ele conseguiu fazer um time minimamente encaixar ali na Copa do Brasil, mas o Brasileiro do Vasco deixou a desejar e parece que ele meio que perdeu a mão, porque o time começa a perder, ele não conseguiu reverter. Para 2026 é outro papo, é outra conversa. Eu fecho a conta e passo a régua e inicio uma temporada nova. Acho que a gente tem que aprender sim a corrigir rota dentro de casa e às vezes com o nosso mesmo treinador. Eu não acho que o maior problema do Vasco seja o Fernando Diniz, acho que faltam peças ainda desse elenco. Estou chegando a algumas conclusões que a lateral é muito frágil, principalmente a esquerda, de que Nuno e Coutinho não devem jogar juntos, a não ser jogos contra adversários
mais frágeis e, inclusive, eu repenso muito essa questão do salário do Coutinho e a continuidade dele no Vasco com esses vencimentos. Não sou contra a manutenção dele, desde que ele reduza os seus vencimentos. Ele é um jogador que não consegue jogar 90 minutos, às vezes forçam a barra dele 90 minutos em campo, mas é já se arrastando. Perceba que às vezes no próprio primeiro tempo, dá seus 30, 35, ele já mal está se aguentando. E o Nuno também é um jogador que não consegue também. Tinha um papo lá da pré-temporada, emendou um ano no outro, mas eu acho que isso é meio que DNA do Nuno. O Nuno é um jogador que é um pouco mais frágil fisicamente e cansa um pouco. É um cara de mais criatividade, mais talento. Inclusive, eu mudaria ele de posição. No meu time, Nuno e Coutinho brigariam pela vaga de armador. E acharia até mais prudente começar com o Nuno e o Coutinho, que já joga ali seus 30 minutinhos, entrar ali com 10, 5 minutos, eventualmente se o Nuno tiver mal no jogo no intervalo, ele pega o adversário já mais cansado e joga de fato o que ele consegue render. São uns 40, 45 minutos. O Coutinho, normalmente, segundo tempo, é figurante, é só questão de tempo dele ter que ser substituído. Às vezes, sai até de maneira errada tardiamente, porque o Fernando Diniz fica esperando aquele pó de pirim-pim-pim e ele fazer alguma coisa fora da curva que normalmente acaba não acontecendo. Sou favorável à manutenção, acho que ele tem que ficar, mas reajustando esse salário aí para baixo e revezando ele e o Nuno, se o Vasco quiser ter o Coutinho mais saudável, menos... mais inteiro fisicamente, sem se expor tanto, e ao mesmo tempo um time conseguindo ficar mais equilibrado na hora de defender. Defender com Nuno, Coutinho, Lucas Piton, todo mundo ao mesmo tempo. Teve um momento que a gente tinha Ryan, Coutinho, Verratti e Nuno, tudo ao mesmo tempo, cara. Isso explica muito a fragilidade defensiva do Vasco. Não é só zagueiro, não é só volante, não é só lateral. O time como um todo, na hora dele fazer o 4-4-2 ali para marcar e fazer pressão no adversário, ele marca fofo, tá bom? Então é isso, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição. Então o papo hoje aqui foi mais sobre Fernando Diniz, essa pressão que vira e mexe tem sobre o cargo dele e o que pensa o presidente Pedrinho a respeito do mesmo, beleza? Então é isso, use o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e logo mais eu chego com mais uma edição. Tamo junto!